A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Agradecer a Deus, né, por mais um espaço aberto para aqueles que estão com seus ouvidos atentos, né, para ouvir o Senhor falar. Agradeço a cada um dos irmãos, né, que estão esses vídeos, né, estão se alimentando, né, da palavra do Senhor, né, uma palavra de esperança em sua casa, em sua vida. Estou grata a Deus, né, pelos irmãos que têm me acessado, que têm se inscrito no meu canal, né? Continue, meus amados, se inscrevendo neste canal, para que essa obra do Senhor venha a ser estendida. E cada um de vocês, né, que tem feito esse trabalho, tem me ajudado, que o Senhor venha enriquecer a vida de cada um de vocês com chuvas de bênção. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra, da palavra do Senhor, que se encontra em Marcos 4, versículo 35, né? O título da palavra diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra: e naquele dia, sendo já tarde, dizia a eles: passamos para o outro lado. E eles deixando a multidão e levaram consigo, assim como estava no barquinho. E levantou-se uma grande tempestade no vento, e subiu-se uma onda por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam dormindo. E nos despertando, dizia: Mestre, o que dá por estarmos perecendo? E Jesus, despertando do sono ao lado do barco, disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande abundância. E Jesus respondeu: homens de pouca fé. E os outros discípulos diziam: que homem é este, que até o mar lhe obedece? Meus queridos e amados irmãos, né? Aqui nessa palavra nós vemos que Jesus, ele acalmou aquela tempestade, né? Aqueles dois discípulos, né? Pedro e Tiago, eles estavam num barco, né? Eles estavam na expectativa, né? De pegar aqueles peixes, né? Eles estavam na expectativa de um dia seguinte para eles pegar aqueles peixes, né? E aí, nesse dormir que eles estavam, aconteceu essa grande tempestade, né? Essa tempestade. Então, Jesus, ele estava passando pelaquele mesmo barco. Estava ao outro lado da banda, né? E Jesus viu aqueles homens também lá deitados, né? Na expectativa do amanhecer o dia, para eles pegarem aqueles peixes, né? Então, Jesus, cansado, né? Também Jesus adormeceu naquela noite, naquele barco. E aqueles homens, né? Pedro e Tiago, eles viram Jesus, né? E eles viram que naquela noite não pegou nenhum peixe, né? Ele estava na expectativa de pegar aqueles peixes, mas aí veio essa tempestade. Então, eles disseram para Jesus, né? O que fazemos por perecermos, né? Então, eles perguntou para Jesus o que estava acontecendo, porque naquela noite eles não pegaram nenhum peixe, né? Então, Jesus acalmou aquela tempestade e disse para eles, né? Homens de pouca fé. Então, eles naqueles momentos, eles não estavam com fé que poderia ser um dia mudado, né? Para eles pegar aqueles peixes. Então, nesta manhã eu digo para cada um de vocês, né? Como está a sua fé? Você tem esperado você tem
colocado a sua fé em prática naquilo que está acontecendo em sua vida, né? Que mesmo a sua casa tendo aquela grande tempestade, mas você tem usado a sua fé com Jesus, sabendo que ele vai acalmar o problema da sua casa, ele vai apaziguar a sua tempestade na sua casa, como diz o título da palavra. Então, meus queridos, Jesus ele disse para aqueles dois, Tiago e Tiago, João, ele disse para Tiago, né? Para aqueles dois que estavam no barco, né? Homens de pouca fé, né? Porque eles todos os dias eles iam para esse mar, né? Para pegar esses peixes todos os dias, né? Então Jesus, quando ele acalmou o mar e a tempestade, né? Houve uma grande abundância de peixes, né? Para eles, para aqueles que estavam no barco. Então eles, né, ficaram, né, saíram regozijados, né, de tantos peixes que eles pegaram naquele momento, quando Jesus disse, aquieta-se mar, né, e eles se admiraram tanto, né, com tanto peixe da abundância que Deus fez, que ainda disse, né, que homem é este, que até o mar te obedece, né? Então Jesus, ele é o seu socorro bem presente na sua angústia, né? Não sei o que você está passando, né? Eu sei, a tempestade é grande, né? A dificuldade é grande, mas caminhe com Jesus. Use a sua fé. Não deixe desfalecer a sua fé sobre Jesus, porque Jesus ele vai acalmar a sua tempestade que você está passando. Jesus, ele viu aqueles homens, ele estava ao lado daqueles homens, né? Estava ao lado, o seu barco estava ao lado daqueles homens. Então, eles estavam cansados, né? Da pesca, a noite toda, nada tinha pescado, né? Estava cansado. Aí dormiram. E na expectativa, né, do amanhecer do dia, eles se despertaram do sono, né? E até ali não tinha pegado nenhum peixe naquele mar, né? Naquele mar da Galileia. Então Jesus falou para ele, né? Jesus falou para ele, homens de pouca fé, né? E aí, nesse momento, Jesus ele fez a abundância daqueles peixes, né? Ele acalmou a tempestade e deu aqueles aquela abundância daquele peixe foram multiplicados, né? Então eu digo para você nesta manhã, vocês têm entregado a Jesus a sua vida, a sua causa, a fé em prática, a que Jesus venha operar grandes maravilhas em sua vida. Então eu deixo essa reflexão para você, né? Eles passaram o dia, dormiram a noite toda, né? Naquela expectativa do dia amanhecer, e eles não tinham nada em seu barco. E Jesus fez a abundância. Então eu agradeço esse espaço aberto, que Deus abençoe a cada um, né? Com chuvas de bênção.